pessoal. Então nós vamos começar hoje o tema medidas cautelares pessoais, prisão e liberdade. Esse tema é um tema interessante, complexo e complicado, sobretudo porque há um claro embate ideológico no processo penal a respeito do tratamento desse tema, especialmente porque há quem compreenda as medidas cautelares, e em especial as prisões cautelares, como uma, uma resposta imediata ao crime, e há aqueles que compreendem que a prisão, na verdade, é uma violação de garantias e que só excepcionalmente poderia ser executada ou determinada. Eu, obviamente, me filio a essa segunda posição em respeito ao princípio da presunção de inocência. Mas se faz necessário que a gente aborde, primeiro, historicamente, o tratamento dado pela legislação processual penal brasileira sobre a prisão provisória. E começo dizendo que não se pode perder de vista que a prisão provisória, ou seja, a prisão durante o processo, ela não tem natureza de sanção, tá? Ela não é uma resposta ao crime, ela não é uma retribuição para o crime. Okay? Então, esse é um ponto muito relevante que deve nortear o nosso estudo. E, portanto, inicio lá pelo Código, originalmente, que em 1941, apresentava ou dispunha sobre 4 espécies de prisão que se dariam durante o curso do processo. São elas, ou eram elas, prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e a prisão decorrente de pronúncia, que é uma decisão proferida na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Só para completar, em 1989, pela Lei 7.960, foi prevista uma quinta espécie prisional, que é a prisão temporária. Dessas prisões, devo dizer que a prisão preventiva, cuja regulamentação é consideravelmente diferente do que é hoje, ela apresentava inclusive casos de prisão preventiva obrigatória, o que hoje seria absolutamente írrito ao sistema constitucional brasileiro, na medida em que, se uma pessoa é presumidamente inocente, a prisão durante o processo jamais pode ser a regra. Né? Ainda que se admita que a prisão aconteça, ela não pode figurar como regra. E lá em 41 era previsto que para os crimes, se o sujeito estivesse respondendo por um crime cuja pena máxima fosse superior a 10 anos, a prisão preventiva era obrigatória. Isso não existe mais. Tá? Mas não existe mais, na verdade, muita coisa, porque observem que com a previsão expressa no Código, na Constituição Brasileira, lá no artigo 5º, inciso 57, de que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ainda que se admita prisão em flagrante e prisão preventiva, é preciso, e posteriormente temporária, é preciso a gente fazer uma leitura um tanto constitucional da previsão que existia, quero deixar claro, mas não existe mais, sobre a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e a prisão decorrente de pronúncia. Que me parece que essas duas prisões, elas claramente conflitavam com o princípio da presunção de inocência, na medida em que
A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, ou seja, sentença condenatória da qual ainda cabe recurso, ela determinava basicamente que o sujeito fosse levado à prisão tão logo fosse proferida uma sentença condenatória que ainda não transitou em julgado. Portanto, parece violar, a meu ver com clareza, o artigo 5º, inciso 57, que é o princípio da presunção de inocência. O mesmo se diga da decisão de pronúncia, porque a decisão de pronúncia é proferida na primeira fase do tribunal do júri, em que o juiz declara que de fato existe prova da existência do crime e materialidade e manda o caso para ser julgado pelo tribunal do júri, portanto será decidido pelo conselho de sentença. Não faz o menor sentido que o sujeito, ainda durante o julgamento de primeira instância, deva ser preso. Então, essas duas espécies prisionais, elas claramente conflitaram com o princípio da presunção de inocência, e isso gerou uma série de discussões e consequências. Originalmente, logo em seguida da Constituição de 88, não houve declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. Porém, essas prisões, que eram consideradas automáticas, passaram a ser compreendidas como prisões que dependiam de uma decisão judicial específica. Ou seja, quando o juiz proferisse sentença condenatória recorrível, ele não determinaria a prisão automaticamente, ele deveria justificar essa prisão. O problema é que essa prisão não havia previsão de que existissem requisitos específicos para essa prisão. Portanto, parecia claro naquela redação dada pelo Código de Processo Penal em 1941 que o único requisito da prisão decorrente de sentença condenatória recorrível era uma sentença condenatória recorrível. E por conta disso, também parecia ser apenas um adiantamento da pena, uma aplicação antecipada da pena. E uma aplicação antecipada da pena claramente conflitava, como eu já disse, com o princípio da presunção de inocência, em que ninguém era considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de tal maneira que foi a jurisprudência que acabou determinando, por assim dizer, que o juiz enfrentasse essa prisão não como uma prisão automática, mas como uma prisão que dependesse de uma determinação específica para ser determinada, para ser aplicada. Como a lei não previa quais eram os requisitos, de certa forma foram sendo usados os requisitos para a decretação da prisão preventiva como uma espécie de analogia para determinar a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. No entanto, como eu acabei de dizer, essa era uma compreensão jurisprudencial e que não era aplicada por todos, até porque não decorria de nenhuma decisão que surtisse efeito erga omnes. Ela era, portanto, apenas um entendimento. Não é? Já a prisão decorrente de pronúncia, lá em 1973, havia sofrido uma pequena modificação para ajudar claramente um delegado que muito serviu à ditadura militar e que havia sido pronunciado por homicídio e, no entanto, foi promulgada uma lei que o beneficiava, deixando de ser automática a prisão decorrente de pronúncia, para que essa prisão só acontecesse quando o sujeito não fosse primário e de bons antecedentes, beneficiando, portanto, esse delegado chamado delegado Fleury, que acabou dando nome à Lei Fleury. Logo, a prisão decorrente de pronúncia já tinha certos requisitos que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não tinha e que, portanto, teve a jurisprudência que, basicamente, elaborar. No próximo bloco eu vou explicar a mudança de entendimento da jurisprudência quanto à constitucionalidade desses dispositivos.